8h35, Niltinho, está em linha conosco aqui, vou jogar a imagem já na tela, a vereadora de Criciúma, Giovana Mondardo, a quem eu agradeço aí, primeira vez que conversamos, Giovana, embora tenha acompanhado a sua carreira aí desde o início, né, sua candidatura e agora também concorreu a deputada federal, enfim. Giovana, que tem um jeito doce de falar, mas é boa de briga, compra umas brigas de vez em quando aí, né, Giovana? Seja bem-vinda aqui no Grupo Hiper, obrigado pela atenção conosco, bom dia. Prazer estar aqui com vocês, a honra é minha, viu? Eu também escuto vocês sempre que possível e agora estar aqui é um avanço muito grande para mim, tá? Então, obrigada pelo espaço, ainda que nessas condições adversas, mas as batalhas que a gente enfrenta aqui também com muita coragem e rebeldia, que é o que a gente está precisando aqui no Sul também. Bom, a gente queria estar falando contigo sobre essa tua agenda intensa. Tu teve uma semana de viagens, acompanhando muita coisa aí em Brasília, enfim. Mas infelizmente a pauta que traz aqui, Giovana, é mais pesada. A Giovana sofreu recentemente ameaças contra a sua vida. Eu queria que tu relatasse pra gente o que está acontecendo. Bom, na última semana eu tive no Rio de Janeiro para encontrar a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. Encontrei também a ministra da Cultura, né, para tratar sobre essa questão da indicação do Rafael Nogueira para a Fundação Catarinense de Cultura e também a ministra de Igualdade Racial. Encontrei as três, fui a trabalho para o Rio, na Bienal dos Estudantes, participei de conferências de saúde, de debates importantes para os rumos do Brasil, dali onde passaram mais de 75 mil pessoas, né, inúmeras lideranças, mais de 6 ministros passaram por lá, inclusive a Marina Silva. Nesse episódio, né, nessa experiência que tive lá, durante o processo eu recebi um e-mail, né, na verdade um alerta pelo WhatsApp de que uma vereadora, Ana Lúcia, tinha recebido um e-mail lá de Joinville, recebido um e-mail que me citava, né, me ameaçando. Eu, na hora, fui procurar se eu havia também recebido, e de fato recebi, e passei os últimos dias elaborando, né, também um pouco do que isso representava e como a gente ia agir nesse processo. E ontem eu acabei tomando decisão também já de divulgar essas ameaças, porque foram bastante, não só insultivas, mas também de ataques à democracia brasileira, por entender que nós, as três parlamentares citadas nos e-mails, né, que cada uma recebeu também, nós três somos vereadoras combativas das nossas cidades. Somos a Ana Lúcia, a única mulher negra na Câmara de Joinville. A Capra faz um mandato também sendo a única vereadora do PT lá em São Miguel do Oeste. E aqui em Criciúma não é diferente, onde eu sou a única vereadora de oposição. Também fui candidata a deputada federal na última eleição, conquistando quase 40 mil votos, né? Então, sou suplente de deputada federal. Nesse processo, quando a gente se depara, né, com ameaças, para mim não é novidade xingamentos, viu? Isso é muito triste falar, porque tendo conquistado essa cadeira da mais jovem vereadora da cidade de Criciúma, a gente sabe que a minimização do seu trabalho, da sua dedicação, a banalização do que você faz já é uma constante. Os xingamentos são diários, né? Sempre pelas redes sociais, na maioria das vezes, na Câmara mesmo. Mas isso não fere a democracia, né? É do jogo político, eu costumo dizer. Mas quando a gente se depara com um e-mail que ameaça a integridade física de parlamentares combativas no Estado, da mesma forma que ameaça a integridade das nossas famílias, requer da gente um pouco de atenção. Esse é um e-mail que veio assinado, né, com uma assinatura do vereador, do vice-presidente da Câmara de São Miguel do Oeste, que nega que tenha sido ele e inclusive já registrou um boletim de ocorrência e que sabidamente disse que provavelmente alguém ou ingressou nas contas dele ou acabou criando um e-mail como se fosse ele, né? Então, da mesma ordem, há que se ter preocupação porque alguém nos ameaçou e nós vamos até o fim para descobrir. E daqui para frente é criar condições de segurança para que a gente possa superar esse momento
e também reconstruir a nossa história, porque acho que é importante dizer que isso amedronta outras mulheres a estar nesse Imagino. lugar. Esses lugares não podem ser lugares de insegurança, de instabilidade, de falta de suporte, de falta de segurança, somente pelas nossas posições políticas. Esse não é o jogo democrático, não é assim que o jogo, que a roda da democracia gira, né? Então, a gente tomou algumas decisões de maneira individual para a segurança de cada uma, né? Cada uma acabou criando condições é, pertinentes a seus lugares, a seus espaços que ocupam. Eu estou ingressando hoje no Programa de Segurança do Ministério dos Direitos Humanos e aí daqui para frente vai ser um pouco diferente, assim, né, desse acompanhamento de quem vai nos acompanhar também, às vezes para chegar na Câmara, enfim, rondas, inúmeras ações que podem também, de alguma forma, nos proteger. E nesse sentido, da gente não se acovardar também, né? Não pretendo sair da cidade, não pretendo sair do meu estado, porque entendo que nós temos um compromisso a servir, né? Um compromisso de fazer com que outras meninas e mulheres olhem para esse lugar com coragem de saber que esse também é nosso lugar e a gente tem mais do que também direito de ocupar, mas também a gente precisa ter segurança, ter dignidade para estar aqui, né? Porque isso não pode ser desestimulante para tantas outras meninas. Então, vai nesse sentido, né? Foi uma ameaça com a justificativa de nós termos denunciado, né, um episódio de saudação nazista em São Miguel, e isso acabou culminando, né, essa empreitada aí também dos últimos movimentos pós-eleição em outubro, né, que culminaram aí nessas manifestações em frente aos quartéis e depois no 8 de janeiro. E agora eu também passei um processo de pedido de cassação por esse motivo no final do ano passado, mas eu consegui me articular politicamente junto aos demais vereadores para no outro dia mesmo que saiu o pedido de cassação do meu mandato, a gente já conseguir arquivar. Então isso foi uma grande vitória para a gente e agora essa ameaça não vem à toa, né? Não vem de graça. Como foi mencionado no e-mail, a cassação era só o começo, como falaram para a Capra, é só o começo, depois nós vamos te matar, vamos matar sua família. E comigo não foi diferente, a diferença é que não conseguiram me caçar. Então agora é hora de ir para cima, de se reerguer, de rebeldia, de energia, para recriar a nossa história e para que esses episódios não se repitam mais. Traz uma insegurança para o dia a dia. Tu está falando de medidas de segurança aí agora para poder ir para o trabalho, para poder voltar para o trabalho, quer dizer, tira um pouco ou muito até da espontaneidade, da liberdade de poder se movimentar como gosta. E tu é uma pessoa muito de estar na rua, não é, Giovana? Tu tá sempre muito ativa aí nas ruas, então isso deve mexer um pouquinho. Quem é que propôs a tua cassação aí, Giovana? Muito, né? Primeiro, sobre essa primeira parte, eu já fiz movimentos individuais, mesmo antes disso tudo acontecer, de ordem de segurança particular, assim, de me mudar, de não dirigir mais meu carro, enfim, várias coisas que eu fui obrigada, ou minimamente condicionada a fazer para ter um pouco de segurança, né? Dali em diante, eu hoje, desculpa, tu pode responder a pergunta, Não, a repetir a gente falou pergunta? a respeito da tua mudança de rotina, né? E aí tu estava falando Isso. disso. E eu te questionei quem é que apresentou o pedido de cassação. Assim, bom, foram dois assessores de um vereador, um assessor parlamentar do deputado Kennedy Nunes, e um empresário do ramo de carros, assim, um microempresário aqui de Criciúma, que eram possivelmente líderes das manifestações em frente ao quartel aqui na cidade, né? E eles fizeram essa movimentação, o vereador em questão sabia dessa movimentação e se esquivou, né, de tomar a liderança do processo, mas deixou que os dois assessores dele tomassem a liderança. Então, rapidamente o processo tomou as redes, tomou proporção nacional e pressionei a Câmara de Vereadores para se posicionar
e assim conquistando, né, a vitória de derrubada do pedido de cassação por unanimidade. Então, foi fundamental a nossa articulação para que tudo isso pudesse também ser minimizado depois, né? Porque a gente fez um grande movimento de apoio, de solidariedade, para que os vereadores de fato se sentissem também pressionados, porque caçar uma vereadora por sua posição política é basicamente ruir a democracia em qualquer espaço que seja possível. Eu ouso dizer que está na moda, né? Está na moda. Eu tenho visto muitos pedidos de cassação dessa magnitude, né? De posição política, de falas na tribuna, de opinião política, e esse pedido de cassação tem pipocado no Brasil todo. E aqui em Santa Catarina, direcionado especificamente para as mulheres que são progressistas, que direcionam essa política do contrassenso e da oposição, ainda que responsável, mas daquelas que não vão com a onda e com a massa, né? Então tem sido assim. Vereadora Niltin Veronese, prazer de falar contigo também pela primeira vez. Preocupa, de fato, essa questão de criminalizar opiniões, né? Seja ela de direita, seja ela de esquerda. O problema que eu vejo para a democracia é a relativização dos dois lados. Porque, assim, ó, ao mesmo tempo que eu acho um absurdo o que aconteceu com a vereadora em São Miguel do Oeste, né? Por mais que tenha, assim, ó, condenar o nazismo, eu acho que a grande, imensa, esmagadora a maioria da população condena, né? Mas ela citou que parece que algumas pessoas estavam fazendo ali uma menção, gesto, fazendo um gesto nazista, e não era verdade. Mas enfim, ela se equivocou e isso não é motivo jamais para cassar o mandato de uma vereadora. Fazendo um paralelo com isso, nós tivemos ano passado alguns parlamentares de direita sendo perseguidos pela justiça também por suas opiniões. Porém, a gente não vê tanto a esquerda condenar a prisão até a perseguição a esses deputados, assim como eu não vejo a direita defender o posicionamento. Aqui um caso ou outro, acho que o Ivan Nates condenou a cassação da vereadora em São Miguel do Oeste, teve mais uns 2 parlamentares de direita, eu acho que do Novo. Por outro lado, a Daniela Rainer e mais, eu acho que a Caroline Detoni postaram que não devia, ridícula, eu achei o posicionamento delas, ninguém pode ser perseguido por crime de opinião, mas tu não acha que essa relativização pelos dois lados não é uma ameaça para a democracia? Eu vejo aí, todo mundo sabe, todo mundo que tem um pouquinho de noção, eu não sou um expert em Constituição, mas a gente sabe que, por exemplo, o Daniel Silveira, um deputado que é da direita, ele foi perseguido pela justiça e ele foi preso sem legitimidade. E a gente não viu a esquerda se manifestar em relação a ele. Os únicos que se manifestaram foi o PCO, né? Que é da extrema esquerda, e eles também acabaram sendo censurados. Essa relativização não pode acabar com a democracia? A democracia tem uma solidez que não acabará por falta de manifestação de grupos políticos. A democracia é uma conquista popular, e a conquista popular que foi de fato reivindicada nas ruas no final da década de 80, após a ditadura militar, não tem volta. É o que a gente fala. E radicalizar na democracia é compreender que o deputado Daniel Silveira, por exemplo, recentemente orquestrou, né, uma tentativa de golpe no Brasil. Então, lá atrás, se muitos de nós não nos manifestamos, não só por ele ter quebrado uma placa com o nome da vereadora assassinada no Rio de Janeiro durante uma manifestação, por ter criado condições de ódio, estimulado o ódio pelas redes também, agora não tem como voltar atrás mesmo ou dizer que o que ele fez merecia minimamente a nossa compreensão ou reivindicação de que ele não deveria ser perseguido. Não, mas peraí, mas assim, desculpa te interromper, vereadora. Assim, ó,
Eu posso discordar de ele quebrar a placa, eu posso discordar dos posicionamentos de ele querer agir, ameaçar ministros do Supremo. Mas nós temos uma Constituição, né? A Constituição, ela precisa ser seguida. E no caso do Daniel da Silveira, a Constituição não foi seguida. Nós não tivemos um rito processual adequado no caso dele, assim como muitos deputados não tiveram um rito processual respeitado, né? Então, assim, ó, a pergunta que fica é, por mais que eu não concorde, assim, ó, eu tenho um posicionamento bem à direita, eu não concordo com muitas coisas, agora ninguém pode ter o seu direito de falar, de emitir sua opinião, cerceado. E hoje, todos os bandidos no Brasil, seja um bandido do colarinho branco, seja um estuprador, seja o André do Rap, que o STF soltou, seja o João de Deus, seja os anestesistas, todos têm uma condição de ampla defesa. E a direita não está recebendo esse direito de ampla defesa, entende? Então eu não vejo essa indignação por parte da esquerda com esse cerceamento de opinião. Sinceramente, eu não vejo. Não tem mais nem ser. É o seguinte, tu não concorda, tu processa. E não existe crime de fake news, tem o crime de injúria e calúnia, né? Então que se crie os dispositivos para punir essas pessoas, mas o problema é que o rito processual que é estabelecido dentro da Constituição, ele não está sendo respeitado. Aí que é o cerne da questão. Tá entrando uma ligação bem na hora aqui. Desculpa. Eu entendo, assim, eu acho que há uma contradição moral do momento que a gente vive, também desse julgamento, né, de quem é mais ou menos defendido nesse processo. Nós passamos 4 anos de um governo que não só apresentou diversas ameaças à democracia, como inclusive depois que perdeu as eleições, esses episódios seguiram, né? E eu acho que quando você fala também que não existe crime de fake news, já existe, e o relator do meu partido, Orlando Silva. É crime fake news no Brasil, e da mesma maneira que crime de ódio sobre a aparência das pessoas, como o Nicolas Ferreira tem protagonizado no Brasil, como a própria deputada federal eleita aqui por Santa Catarina, que inclusive defendeu defendeu e celebrou a cassação da CAPRA, Júlia Zanata, tem se organizado nesse sentido. Então, há muito que avançar, eu não tenho dúvida disso. Há muito o que reconstruir do ponto de vista da polarização que a gente passou. Não dá para requerer, provavelmente, essa organização tão simples da democracia que requer que os dois lados tenham consciência dos momentos que a gente vive. Há sim que compreender que a democracia não pode passar somente pelas mãos dos políticos, mas da população. Então, há que se pensar, com certeza, nesse teu apontamento, há que se reconstruir uma história, e daqui para frente, acredito que os deputados, inclusive sendo a base do governo minoria, inclusive nesse momento, vão precisar de muito diálogo e de muita compreensão junto aos deputados de oposição, que são a maioria no Congresso Nacional. Giovana Mondado, eu queria ter um tempo de um podcast para ficar conversando contigo aí. Não falamos nada a respeito das tuas bandeiras, mas já faltam 6 minutos para as 9 horas da manhã e a gente tem que fechar o jornal. Te agradecer demais por essa atenção conosco, te pedir desculpas aí pelo atraso, né? Acabamos não conseguindo entrar no horário certinho, mas deixar o convite aberto, um outro momento, quem sabe numa passada por Tubarão, a gente poder sentar com mais calma e conversar aqui. Temos um espaço amplo para a defesa de ideias. Seja sempre muito bem-vinda, obrigado pela atenção conosco. Vai ser um prazer, agradeço muito pelo espaço, pela oportunidade de trocar essas figurinhas que são importantes, fundamentais, mesmo que muitas vezes discordando. O caminho que eu quero seguir, ser provocada e a gente poder refletir, acho que é o compromisso também da imprensa, e vocês a cumprem muito bem sempre. Então, um grande beijo a todos e obrigada mais uma vez pelo espaço. Abraço para o Carvoeiro, Giovanni, obrigado pela atenção conosco aí, fica com Deus, menino. Até mais, tchau, tchau. Tchau. Tá aí, falando